Foi. Obrigado. Desculpa, Nada. pessoal, é porque teve pessoas que não puderam comparecer e depois eu posso compartilhar a gravação também com eles. Vamos lá, voltando aqui. Eu estava falando do ImageJ, ele se auto-atualiza quando entra, e o feed também tem uma auto-atualização do ImageJ. Vocês veem que eles estão usando a mesma versão. Opa, não está usando a mesma versão, está 1.53T. E aqui está 1.54D. Então, como eu acabei de baixar o ImageJ, o feed está usando a versão antiga do ImageJ. Vamos consertar isso. Quando a gente faz ao vivo, sempre acontece isso. Eu vou pedir update. E aí ele vai ver qual é a versão do ImageJ que está. Então, ele está indo no site e ele vai atualizar vai baixar a última versão do ImageJ. Vamos ver se agora ele foi direito. Vamos ver a ImageJ. Não, tem uma versão diferente. Bom, paciência, aí eu não posso fazer, se ele está querendo fazer isso. Mas o que eu queria mostrar, que a Suzane tinha perguntado, era outra diferença do feed para o ImageJ, é isso daqui. A gente vai no Help e eu posso pedir para update. É porque eu fiz errado, tinha que ser feito update em ImageJ. E ele realmente detectou que estava a conversão errada. Então, eu vou pedir para baixar a versão mais recente do ImageJ. Tudo bem, pessoal? A vantagem da gente fazer ao vivo é que a gente percebe que está errado e conserta o que está certo. Então, agora, quando eu abrir de novo o ImageJ, ele deve estar com a... Droga, é o feed. O ImageJ estava certo. Isso é um inconveniente dele, que como ele está rodando dentro de um ambiente Java, se você clicar várias vezes, você vai ter várias instâncias do ImageJ rodando. Para ele, um é separado do outro. Então, você pode, às vezes, abrir uma imagem com outra imagem com outro programa e está tentando mexer na imagem e não acontece nada, porque, na verdade, tem um menu em cima do outro, você está mexendo no menu de cima e a imagem que está aberta é no menu de baixo. Vamos lá, sobre o ImageJ. Agora ele está com a versão 54D, está com a versão certa. Tá? Então, ele atualizou a versão do ImageJ. Mas o mais importante é que ele pode atualizar o próprio feed. Então, como é que é isso? Se o feed é uma distribuição do ImageJ, ele, além de ter a capacidade de atualizar o ImageJ, ele pode atualizar todos esses outros plugins, todas essas outras funções. Então, eu posso dizer que, olha, eu quero que o meu ImageJ inclua uma parte de processamento de imagem, um programa de angiogênese, que inclua um programa de imagem celular, nem sei o que são esses programas daqui. E posso dizer, olha, eu não quero mais que ele inclua esse programa aqui, Big EPFL. Então, ele vai retirar esses programas daqui. Então, quando eu aplicar isso daqui, ele vai... né, ele conferiu que o ImageJ foi atualizado e agora ele vai atualizar as funções todas. Então, é assim, o ImageJ tem apenas o core de funções. O feed tem o core de funções e mais várias outras funções. E o feed é auto-atualizado. Então, você diz qual é a configuração que você quer dele e ele vai se auto-atualizar o tempo todo. Então, ele está sugerindo que eu saia e entre novamente do feed para ele poder atualizar isso daqui. Tá? Ok. Essas funções, essa programação é muito fácil de fazer. Então, eu acho que dá para a gente chegar de outras vezes que eu rodei esse curso de processamento, acho que as pessoas chegavam no final fazendo isso. A gente pode fazer comando por comando, ou a gente pode simplesmente automatizar isso, pedindo para ele gravar os comandos que a gente está fazendo aqui assim. Eu posso gravar uma macro. Então, se eu disser para ele, vamos abrir um exemplo aqui, eu vou abrir uma imagem de célula fluorescente e vou ajustar o brilho e contraste dessa imagem. E etc. E vocês reparem que aqui embaixo
todos os comandos que eu estou fazendo estão ficando gravados aqui. Então, isso aqui é uma macro do ImageJ, a gente pode rodar essa macro, não é muito difícil de fazer isso, acho que dá para a gente fazer, chegar no final com essa função aqui de agora vou gravar essas macros, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta ou comentário? Vamos lá. É, Professor, Oi? oi, você está conseguindo ouvir? Ouvindo. Então, eu fiquei com uma dúvida em relação, porque eu faço muito isso quando eu estou tratando as minhas imagens, eu sempre mexo nesse ajuste de contraste. Você falou que parece que havia um pop-up aí de gravando, né, o código, usando exatamente o que estava acontecendo. Isso é automático ou eu tenho que fazer essa setagem manual? Eu padronizar, entendeu? Entre as minhas condições. Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir direito. Se você puder falar um pouquinho mais alto, eu vou tentar aumentar meu volume aqui. Fala, por favor, de novo. Então, olha só, essa parte de ajuste de contraste é uma coisa que eu faço muito quando eu estou tratando as minhas imagens. E aí, a minha dúvida foi o seguinte: esse pop-up que abriu aí, que você falou, que era tipo um código de programação dizendo que ele está sendo salvo, eu consigo setar isso manualmente para eu poder repetir entre as minhas condições? Se você consegue acessar o quê manualmente? Espera aí, eu vou mandar mensagem no chat para poder ficar mais claro. Tá, desculpa, porque eu estou tendo muita dificuldade em entender o áudio. Bom, eu não sei se era isso que estava perguntando, mas enquanto ela não está escrevendo a mensagem, consigo setar manualmente essa parte que foi gravada, dos ajustes de contrastes e tudo? Claro que sim, Gabriela. O que eu estava tentando demonstrar era o contrário, era de como fazer sem ser manualmente. Então, eu consigo setar manualmente essa parte que foi gravada. Sim, vamos lá, Gabriela, olha só. É, eu vou abrir uma janela de texto. Nessa janela de texto na verdade, um compilador da linguagem de programação do ImageJ, tá? Não sei se o compilador faz sentido para vocês. É um ambiente que é capaz de compreender esses comandos. Então, eu posso fazer simplesmente, Gabriela, pegar esses comandos que eu coloquei aqui, colocar na minha pasta de texto, e você vê que ele está interpretando o que apareceu aqui com cores diferentes. Então, ele consegue reconhecer o comando run fluorescent cell, como é tudo isso aqui. Eu vou, por exemplo, fechar essa janela e vou rodar a macro que eu acabei de gravar. Deixa eu fechar o gravador de macro. Eu vou fechar a macro que eu acabei de gravar. E ele está indo lá, abriu a imagem e fez tudo que eu tinha feito já. Tá? Então, ele automatizou essa sequência de comandos aqui assim. E, desculpa, porque um dos comandos era fazer uma macro. Ele fez uma nova macro aqui, mas vamos lá. Eu pedi para ele, eu executei o comando, abrir uma janela de texto, e isso ficou programado como parte da macro. Então, tem a instrução abrir uma janela de texto. Como ele abriu uma janela de texto, ele fez uma nova janela de texto aqui, então agora eu tenho duas janelas de texto. Então, vamos tirar essa linha daqui. E, Gabriela, o que você tinha feito aqui que a gente tinha feito aqui na história eu posso mudar os valores aqui, ou o nome da célula, eu posso editar isso daqui à vontade. Se eu mexi aqui e tirei, verdade, o comando run não está rodando, então vamos fechar de novo essa imagem e vou executar isso.
tá? Se eu disser, se quiser, enfim, acessar qualquer valor aqui, eu posso mexer isso, posso salvar essa série de comandos como uma macro. Então, isso aqui é um arquivo de texto que a gente pode salvar como um arquivo de texto que eu vou chamar de macro, que eu criei com os alunos e assim por diante. E a gente pode editar isso daqui facilmente. Eu estou usando a linguagem de programação do ImageJ, mas eu posso usar Python, quem quiser, ou Java, ou várias outras linguagens que ele consegue interpretar cada uma dessas linguagens. E ele tem um interpretador, se eu disser Raun, isso para ele não é nada. Então, quando eu mandar executar, ele vai parar aqui naquele comando e dizer, olha, tem uma coisa que não faz sentido na linha 3, que é Raun, eu não consigo interpretar o que, que é isso, ele para e diz para a gente que isso aqui ele não conseguiu fazer. Tá? Então, não é impossível, não é muito difícil fazer essa edição. Respondi, Gabriela, você? Ok. Acho que dessa forma a macro não guarda os parâmetros de brilho e contraste. Para programar só escrevendo no código. Gabriel, olha, na verdade, quando a gente estava fazendo aqui, eu fiquei em dúvida por que ele não modificou. Eu teria que testar especificamente para ver como é que é isso. Uma maneira mais fácil da gente fazer, quer dizer, quando a gente chegar nesse ponto de programação, eu uso muito essa documentação aqui, ó, que é um brasileiro, Thiago Ferreira, que fez isso daqui, e que tem um guia de programação. Não, não é, na verdade, não é isso, não. Peraí. Aqui. É, e, peraí. Então, tá aqui. Built-in macro function. Então, a gente executou a função brightness e não usou. A gente rodou o comando de brightness e contrast, né? Aí ele não está aqui direto na programação. Mas, enfim, quando a gente tem dúvida quais são os parâmetros de um comando, a gente tem toda essa linguagem aqui para poder mexer nos valores e como é que você deve passar valor para uma linguagem de programação. Então, color set foreground, você tem que passar este valor aqui para dentro e aí você vai dizer qual é o valor que você vai preencher aqui dentro. Ele vai explicar quais são as funções que estão aqui dentro, tá? A macro meio que aplicou os parâmetros default, ou seja, não alterou. Vamos tentar isso. O Gabriel colocou um problema interessante. Vamos tentar isso aqui um pouquinho só. Espera aí. Na verdade, foi alguma coisa da maneira que eu fiz. Deixa eu tirar essa linha. Então, ele abriu essa imagem. Agora eu vou pegar aqui o Brightness e Contrast e vou aumentar o brilho e vou aplicar. Espera aí. Eu vou gravar isso. E vou resetar ao máximo e mínimo, vou aumentar o brilho e aplicar isso. Você tem razão, Gabriel Ferraz, que comentou que ele não mudou numericamente o valor, né? Interessante. Porque se eu posso clicar aqui alto, e aí ele no alto, ele fez com a função a Adma está fazendo aqui, ele grava as alterações. Macro Recorder, ele não gravou alteração. Eu sei. Depois a gente tem que fazer. Na verdade, vamos lá. Esse valor daqui, aí posso dar um reload para a imagem voltar à imagem original. Como Vamos voltar aqui. é que eu fiz o atalho? Então, na verdade, nesse caso especificamente, o que a gente está fazendo, aumentar o brilho,
equivale a uma função matemática de adicionar um certo valor. Então, equivale a, digamos, aumentar o valor 50. Então, isso aumentou o brilho. Então, o que eu fiz, o comando que eu estou fazendo, na verdade, em vez de mexer com a interface de brilho e contraste, é run add value 25. Então, se eu quiser aumentar mais o contraste, eu teria que botar isso daqui. Vamos botar essa aqui, ó, run add, e vamos voltar aqui, e vou botar essa linha aqui, e vou pedir para ele fazer isso de novo. Então, abriu a imagem e adicionou esse valor daqui. Então, eu passei o valor numérico para ele, que é o 50. Se eu passar um valor numérico a 150, e rodar de novo, ele vai abrir a imagem e vai colocar um valor maior de brilho, aquilo ali. Então, é porque a gente estava tentando fazer que ele gravasse o meu movimento de mexer num controle deslizante. Mas o correto é ele fazer a alteração, a função matemática que eu quero de mudar o brilho e contraste, eu vou executar a própria função, que é adicionar. E aí, como eu estou gravando aqui, ele continua rodando a gravação em si mesmo. Mas, enfim, vamos parar com essas gravações que fica maluco isso aqui. Vamos fechar todos eles, fechar as janelas todas. Então, tá. Eu uso, só para comentar essa janela de texto, um uso muito comum da janela de texto é quando a gente vai fazer processamento de imagem, a gente começa abrindo o arquivo. Então, a primeira função seria abrir arquivo. Depois, a gente vai fazer ajustar brilho e contraste. Então, para que isso? Porque quando a gente faz... eu mandei alguma vez uma figura para uma revista, e aí voltou com um artigo, e aí voltou assim, existem na sua imagem evidências do que pode ser uma manipulação indevida da imagem. Você pode explicar exatamente o que você fez? Então, eu tinha anotado cada etapa que eu tinha feito do processamento e tinha a figura original, e aí eu mando para eles a figura original com todas as etapas do processamento, eles disseram, está tudo bem, está perfeito, é uma alteração válida. Então, é como se a gente estivesse fazendo um protocolo experimental à medida que a gente vai usando. Porque o fato é que, como a gente está num computador e está dando um comando e tal, a gente esquece que isso é um protocolo, uma série de comandos, como se a gente estivesse no laboratório, mistura o reagente, pega a placa de Petri e faz aquilo ali. Então, uma função importante da janela de texto é de você lembrar de anotar item por item cada um dos procedimentos que a gente está fazendo. Tá? Dito isso, vale a pena lembrar também o seguinte, quando a gente pega uma imagem de um microscópio, uma fonte qualquer, e vai fazer uma série de manipulações nessa imagem, é muito importante a gente guardar a imagem original. Então, a gente sempre tem que ter o arquivo original guardado lá. Tem um desses artigos que eu vou compartilhar com vocês, que fala de vários passos de o processamento de imagem, e ele faz questão de lembrar isso. Guarde a original, que a original é a imagem como ela foi gerada. Digamos que eu botei uma escala, botei aquilo ali, se o meu primeiro passo está errado, todos os outros passos também vão dar errados. Então, é muito importante que você tenha salvado a imagem sem processar, antes de processar. Na verdade, o que eu costumo fazer é salvar as imagens à medida que eu vou processando. Então, eu tenho a imagem original, o primeiro passo de processamento, segundo passo, terceiro passo. Dessa maneira, a gente gasta muita memória, mas a gente tem certeza de que sabe o que está fazendo. Se der errado, a gente sabe o que está fazendo. Hoje em dia, o custo de armazenamento é muito pequeno, então vale a pena a gente ter esse controle. Tá? Alguma pergunta, algum comentário, alguma questão? Está tudo bem? Vamos ver aqui. Tá. Deixa eu ver o meu roteiro aqui, como é que está. Bibliografia. Bibliografia, eu sugiro que vocês vou recomendar 3 fontes. Um é o livro de microscopia óptica do Vanderlei de Souza. Eu não sei aqui, por favor, coloque lá na planilha. Quem trabalha com imagem de microscopia óptica ou eletrônica ou imagem de pintura, seja lá qual for a fonte de imagem que vocês trabalham.
Nesse livro, é um livro que tem muitas coisas sobre microscopia óptica em geral e tem algumas coisas em particular sobre processamento, um capítulo de processamento de imagem que eu escrevi, que tem resumido, mas que tem alguns exemplos de processamento. Um livro que eu acho mais recomendável, se alguém quiser usar um livro ainda, é esse livro do professor John Russ, que trabalha com processamento de imagem há muito tempo atrás. É um livro extremamente completo e que vai desde o básico até muito avançado. É muito interessante. E outra fonte muito boa é esse site daqui que se chama Micromagnet. Eu vou fazer a busca baseada em Micromagnet e vou mostrar para vocês o site, principalmente para quem não estava na aula lá de... Ops. Então, a gente vai aqui em fazer uma busca de Micromagnet e ele vai achar esse site, Molecular Expressions. Então, esse site é feito pelo um pesquisador chamado Michael Davidson, na Universidade Estadual da Flórida, e ele usou alunos de vários tipos para ajudarem ele a fazer o site. E ele tem a colaboração das grandes firmas de microscopia, Zeiss, Nikon, Olympus e Leica. E aí ele tem aqui uma quantidade enorme de material sobre várias coisas de imagem, em particular sobre imagem digital. Então, se a gente for aqui em a Microscopy Primer, vocês vão ver que tem uma parte que é só sobre imagem digital. E aí ele tem cada coisa dessas, vai falar de uma parte de conceitos mais básicos. Então, são textos muito interessantes, muito detalhados e escritos por pessoas que trabalham com isso de uma maneira super competente. E você vê que os autores que contribuíram para essa página de processamento de imagem são o John Russ, que eu acabei de falar, que escreveu o livro de processamento de imagem, o Michael Davidson, que é o responsável pelo site, e o Kenneth Spring, que é um outro microscopista importantíssimo. Então, tem uma quantidade de material muito grande, e, além disso, eles têm várias coisas interativas. Então, a gente vai conversar de novo sobre subtração de background. Então, ele fez um plugin, uma coisa de demonstração de como é que você faz a subtração de background, e aí você pode olhar aqui como é que é o resultado desse negócio aqui, se a gente mudar o tamanho da imagem, se a gente mudar a quantidade de brilho, e tudo isso é interativo. Então, ele, além de ter um material muito bom para a gente ler, ele é interativo e a gente pode fazer essas várias funções. Então, eu vou colocar aqui no site Digital Imaging e vou mandar aqui o link para vocês usarem essa página. A vantagem disso é que ele é continuamente atualizado. Enquanto o site estiver no ar, ele vai falar. De novo, para quem trabalha com outras técnicas de microscopia, ele vai ser super interessante para trabalhar aqui dentro. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Que eu já falei. Só para ter um exemplo, essa macro que deve estar, vou ver se boto para rodar aqui, na verdade é um filminho. Eu vou parar de mexer com o mouse, vocês vão ver que está mexendo o mouse aqui dentro, e ele está abrindo janelas, fechando janelas. Então, esta gravação da tela foi feita com uma função do ImageJ. Então, é diferente de eu gravar a macro, estou gravando o que está sendo feito com a tela. Então, como é que a gente faz isso? A gente chama isso de screencast. Seria essa função aqui, make screencast. Então, a gente vai fazer uma gravação e ele vai, com todos os comandos que eu fizer, ele vai gravar a imagem, não o comando em si, mas o que está aparecendo na imagem. Então, eu posso gravar a tela toda, ou só um cantinho da tela, depois ele salva isso como um filmezinho AVI, e a gente pode que o filme continua rodando. E eu fiz um filminho de uma macro rodando, vocês veem que o tempo está passando aqui, mas vocês podem fazer isso para... eu quero demonstrar como é que eu estou usando essa tal função, e aí esse filminho vai estar demonstrando isso. Tá? Tudo bem? Então, 3h49 no meu relógio aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar 5, 10 minutinhos
só para a gente... É, é, é porque, na verdade, a gente sempre tem umas funções lá, né? A melhor coisa é fuxicar o programa, que sempre tem umas funções interessantes. Eu vou parar aqui 5 minutinhos a, a aula para vocês tomarem um café e alguma coisa. Enquanto isso, eu vou tentar pegar a lista de quem tiver inscrito aqui para já começar a compartilhar o material com vocês, tá? Então, a gente começa 5 para as 4, no máximo 10 para as 4, a gente está começando de novo. Deixa eu ver se eu consigo exportar isso daqui. Save chat. Não, pode pausar, pode pausar. Pausa sim, por favor. Onde é que está o comando aqui? Fui incorporar os, eu fui incorporar os e-mails de vocês na lista aqui, na pauta de inscritos que eu tenho na disciplina. Está funcionando, mas demora mais tempo do que eu pensei. Então, eu vou precisar de um tempinho depois da aula para poder compilar essa lista de quem está presente, tá? Duas coisas. Às vezes vocês têm mais de um e-mail, porque deu para identificar pelo nome que vocês se inscreveram com um e-mail aqui na lista e estão usando um e-mail diferente. Eu vou usar, não sei, o e-mail que vocês colocaram hoje aqui no chat e ignorar o outro, no caso de eu conseguir identificar que é o mesmo nome com 2 e-mails. Então, quem não tiver inscrito formalmente no curso e quiser participar a partir de agora, pode participar, só me manda o nome e o link e eu vou compartilhar a planilha. Então, Denilson, respondendo, Denilson disse que não tem recebido os e-mails. Então, o que acontece? Eu recebi uma lista de alunos, foi gerada pela pós-graduação em Ciências Morfológicas e outra foi gerada pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos. E deu para identificar alguns erros de datilografia. Então, tinha um Outlook que tinha um i no meio, e aí ele voltava porque a lista não estava completa. Então, os erros que eu consegui identificar, eu consegui corrigir. Mas tem algumas pessoas que se inscreveram que eu não consegui localizar o e-mail. Perguntei para a secretaria, não me mandaram o e-mail, e aí eu não tinha como compartilhar. Peço desculpas por isso, mas coloca, né, todos os e-mails que tiverem nesse chat. Eu consegui salvar o chat no final aqui a gravação, eu testei, deu para salvar o chat, e aí a partir do chat eu compilo aqui os e-mails e mando as comunicações para vocês a partir dos e-mails. De qualquer maneira, vai ser sempre o mesmo link. É uma reunião repetida, então é só usar o mesmo link para o próximo encontro, quinta-feira, às 3 da tarde. Regina, a lista de presença vai ser isso que eu estou compilando aqui a partir do nome do e-mail de vocês em cada uma, nessa primeira aula. Como é que vai ser isso? Nessa primeira aula, eu estou fazendo manualmente, digamos assim, a lista de presença, porque tem muita gente que se inscreveu que não está participando. A gente está mais ou menos, no momento tem 62 participantes, e tem mais ou menos 120 alunos inscritos. Então, claro que todos os que estão inscritos têm direito de participar, e também os que quiserem, mas eu não quero divulgar o material para uma pessoa que não estiver interessada. Então, o que eu vou fazer? À medida que as pessoas participam da aula, botam o e-mail no chat, eu vou incorporando esses e-mails e, a partir de hoje, eu vou compartilhar essa planilha com vocês. E essa planilha vai estar, toda a pasta, na verdade, vai estar aberta para vocês editarem. Então, a presença, Regina, vai ser auto-atribuída. A parte fora hoje, nos outros dias ela vai ser auto-atribuída. Então, você que vai colocar na planilha vai dizer compareci no dia tal, e assim por diante. Tá? Deu intervalo, voltou. Ok, 4 mensagens novas. A Júlia está comentando que também não tem recebido, que pode ter caído no spam, é verdade. Como, na verdade, eu estou mandando um e-mail para muita gente, ele pode interpretar isso como spam e pode ter caído na pasta de spam. Então, qualquer coisa, por favor, chequem a pasta de spam. Na verdade, o importante é estar na lista e o e-mail está aparecendo aqui. Eu vou pegar o e-mail. Tá? Ok, vamos voltar então para a aula aqui. Até agora está tudo bem? Está funcionando? Então, tá bom.
Vamos lá. Então, no dia, eu consegui e... Deixa eu ver, Tayane, deixa eu ver, já te respondo agora se você está aqui inscrito ou não. Peraí, como é que é teu e-mail? Tayane. tayanetenuri@yahoo.com.br. tayanetanuri@yahoo.com.br. Tayane, não tem nada de errado aqui no e-mail, não. Não sei por que você não recebeu. Mas, enfim, vamos lá. Ok. A gente está fazendo uma definição, a gente vai trabalhar com imagem no computador. Imagem no computador tem principalmente dois tipos de ser feita. Tem um tipo que é uma imagem, quando a gente usa um programa, eu vou usar aqui um programa de desenhar imagens, que é um programa chamado Inkscape. Vocês vão ver que o Inkscape é capaz de fazer formas, desenhos, etc. e tal. Mas a diferença maior é que o Inkscape é um programa onde eu posso chegar aqui e fazer uma forma quadrado preto, ou um círculo com uma cor diferente, uma propriedade diferente aqui. Eu vou fazer esse círculo ficar com uma certa cor e vou escolher essa cor aqui para preencher ele, tá? Então, propriedade do objeto, porque está muito grande. Vou colocar ele círculo amarelo. Então, essa imagem que está aqui no computador, a gente chama isso de imagem vetorial, porque, na verdade, o que ele está fazendo é colocar numa certa posição um certo objeto que tem um certo atributo. Quando eu mexo esse objeto, ele está mexendo ali embaixo, vocês estão vendo a posição X e Y, eu posso distorcer o meu objeto, eu posso mover ele para cá. Então, nesse ambiente, o que a gente tem como imagem é apenas uma série de objetos que eu estou deformando, e esses objetos são definições matemáticas desse objeto. Esse tipo de imagem vetorial é completamente diferente desse tipo de imagem que a gente está vendo aqui. Tem a foto do meu filho com um detalhe do olho dele. A gente também chama isso de bitmap, ou um mapa de pontos, onde cada elemento desse mapa é um elemento da imagem ou um pixel, um picture element. Esses vários elementos da imagem estão representados aqui como intensidades diferentes de cinza, num display que está indo do claro para o escuro, escuro para o claro, e quer que seja. Então, se a gente pegar essa imagem daqui, né, eu vou o tempo todo fazer essa ideia de pegar uma imagem e abrir essa imagem no feed, então eu venho com a função feed e abro a imagem aqui. Então, essa minha imagem, repara que quando eu passo em cada quadradinho deles, ele está me dizendo que essa imagem tem um certo valor. Na verdade, a gente vai falar já já, essa imagem é uma imagem colorida e ela tem 3 valores valor de vermelho, verde e azul. Mas como os 3 valores são iguais, que estão aparecendo aqui, são 3 valores iguais, eu não vou perder nenhuma informação se eu transformar isso numa imagem em tons de cinza apenas. Então, transformei numa imagem 8-bit, e quando eu coloco isso em algum lugar, ele está mostrando o valor de cinza da imagem. Tá? Então, isso daqui é um arquivo no computador que tem uma série de pontos, e esses pontos são representados de uma certa maneira. Então, eu estou representando o valor 187 por cinza, o valor 220 mais claro e o valor 17 mais escuro. Mas a gente pode, por exemplo, usar um código de representação ao contrário. Então, eu vou pegar essa minha lógica de representação e vou inverter essa maneira de representar. Agora, o valor aqui continua sendo o mesmo, 187, aqui é um valor 204, e aqui eu tenho um valor baixo, 17, por exemplo. Tá? Só que agora o meu valor 17 equivale a pontos claros e não mais a pontos escuros. Estão acompanhando isso? Então, existe uma tabela que relaciona o valor do pixel no arquivo do computador
com a maneira como ele está representando isso, né, na imagem. Então, eu posso usar essa representação como tons de cinza, ou posso usar como tons do arco-íris, ou eu posso usar como uma tonalidade de cores, uma tabela de cores, que é Fire, que vai mostrar cores. Deixa eu mostrar qual é essa tabela de cor para vocês, para não ficar abstrato. Aqui a gente pode ir em Color, e a gente pode mostrar aqui Show Lookup Table. Então, essa é a Lookup Table Fire. E vamos voltar aqui no Lookup Table cinza, Lookup Table Grays, e eu vou mostrar qual é a Lookup Table Gray. Entenderam isso? Então, de novo, existe um mapa de pontos, são só uma série de números. Este programa, quando ele abre essa série de números, esse arquivo de números, essa matriz, ele entende que a minha matriz tem 685 pixels de largura por 685 pixels de altura. Eu posso abrir um arquivo que não tenha nem sequer essa informação de largura e altura. Eu posso abrir para ele o que ele chama de uma imagem RAW. RAW, ele, na verdade, está tentando, ele vai fazer isso manualmente. Mas quando eu abrir uma imagem qualquer para ele está perguntando qual é a largura da imagem, qual é a altura da imagem, quantas imagens tem e assim por diante. Então, ele vai tentar abrir essa imagem usando alguns parâmetros. Então, de cara, ele minimamente está reconhecendo que a imagem tem uma largura e uma altura. Tá? Se eu tentar abrir essa imagem dessa maneira, aquela minha imagem ficou completamente maluca. Em geral, os primeiros pontos da imagem são pontos que dizem qual é a largura e altura da imagem. E a gente pode, né, existem programas que permitem a gente ver a gente chama isso de header, as informações básicas que estão na imagem. Tá? Então, seguindo aqui, alguma questão, alguma dúvida? Eu tenho medo, às vezes, de ir rápido e vocês terem perdido alguma coisa. Por exemplo, vamos abrir uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Para demonstrar para vocês o que é um header. Essa é uma imagem, vou fechar essa. E essa que eu estou abrindo aqui agora é uma imagem de uma lâmina micrométrica. Então, eu peguei a minha lâmina, tem uma série de tracinhos, botei a imagem dela no microscópio e fiz uma imagem dela. Na minha lâmina, está dizendo que cada intervalo desses equivale a 10 micrômetros. Essa minha imagem, como ela veio do PowerPoint, ela é uma imagem em tons coloridos, vamos fazer isso virar uma imagem em tons de cinza. E aqui eu tenho, então, uma certa distância. Qual é essa imagem? Ele reconheceu que a imagem tem 700 pixels por 483 pixels. Mas isso não é o tamanho de verdade da minha imagem. Essa imagem representa, se aqui eu tenho 50, 100, 200, 240, mais 40, eu tenho mais ou menos 280 micrômetros de largura nessa imagem. Então, podemos já, de uma vez, adiantar para essa questão, depois eu vou falar mais sobre isso, mas a gente pode escalonar essa imagem. Então, como é que a gente escalona a imagem? Eu posso chegar aqui e fazer uma barra daqui para cá, e eu sei que esta barra tem 200 micrômetros. Então, eu venho aqui no menu de colocar a escala, ele mediu 478 pixels, e eu vou dizer que 478 pixels equivalem a 200 micrômetros. Tá? No momento em que eu der OK, reparem para o que está escrito embaixo do clipboard na imagem. Agora ele acrescentou, então a tua imagem tem 292 micrômetros por 228 micrômetros. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir dois arquivos. Uma é a imagem do jeito que ela veio, e aí eu vou usar essas duas imagens que eu vou chamar de Save As, uma imagem que está na área de trabalho. Eu vou chamar uma de escala
lâmina sem escala. E a outra eu vou chamar de lâmina com escala. Por que eu quero fazer isso? Porque repara que se eu fechar essa minha imagem, fechei as duas imagens, eu vou jogar essa imagem para cá e vou abrir ela, ele reconheceu que 700 por 483 pixels. Mas quando eu jogar essa outra imagem daqui, ele reconheceu que ela tem 292 por 202 micrômetros. Quer dizer que agora essa imagem ela guardou a escala dela. Ele guardou no arquivo essa escala. Entenderam isso? Então, naquela região, no header daquela imagem TIFF, ele de alguma maneira registrou. Essa é uma imagem que tem essa escala daqui. Ele agora sabe esse valor, 478 por 200 micrômetros. Foi a medida que eu fiz e que ele guardou na memória. Tá? Entenderam isso? Então, um arquivo de imagem é um arquivo que tem uma série de pixels e ele pode ter ou não algumas informações. E depende da maneira como isso for gerado, ele pode abrir ou não informações. Isso, por exemplo, a gente trabalha com imagens que vêm de um microscópio confocal Olympus. Quando eu abro uma imagem deste microscópio, ele reconhece essa escala daqui, que ela tem na escala XY. Mas ela é uma imagem confocal e tem uma profundidade, uma distância, um intervalo entre essas várias fatias. E ele não reconhece essa medida de profundidade de imagem. Tá? Essa eu tenho que fazer manualmente. Então, algumas propriedades, se eu registrar esta propriedade de profundidade no ImageJ e salvar, aí ele vai escrever isso no header da maneira correta. Ou seja, a maneira como o Olympus escreveu o header da imagem dele é diferente da maneira como o ImageJ escreveu os parâmetros dele. Tá? Mas ele tem aqui todas essas propriedades. Qual é a largura, a altura, quantos frames tem, quantos quadros tem, quantos canais tem. Essas informações todas ficam armazenadas juntas com a imagem. Se eu pedir as informações dessa imagem daqui, ele não tem essa informação, não foi armazenada nessa imagem daqui. Tá? Tudo bem? Perguntas? Também usei isso para mostrar para vocês o seguinte. Esta imagem daqui, ela é uma imagem RGB com 700 por 400 pixels, então é só multiplicar 700 vezes 400, isso aqui vai dar 1.3. Desculpa, 700 por 483, isso vai dar 330.000. No RGB, eu tenho 3 canais de cor, vermelho, verde e azul. Então, ele dá 3 vezes isso daqui, dá mais ou menos 1.3 megabytes. Tá? Então, para que eu estou fazendo isso? Imagina que eu tenho uma imagem que ela tem um certo valor aqui, um certo número de pixels numa dimensão na outra, mas que ela é feita de 30 fatias no confocal e essa imagem custa 60 minutos. Mas em cada minuto eu fiz 5 imagens. Então ela custa 1.200 imagens. Essas imagens começam a ficar muito grandes. Isso começa a ficar pesado para o sistema. Então, é muito importante que quando você está trabalhando com processamento de imagem, você tenha maneiras de gravar arquivos, né, dependendo do tipo de imagem que você tiver, porque podem ser relativamente grandes. Então, um filme ou um filme tridimensional pode custar muita memória. Vou abrir aqui um filminho 3D para mostrar para vocês. Ele pode estar custando muita memória. Esse filminho aqui que eu estou baixando custa 510 quadros, porque ele é um filminho Z e T. Então, tem vários planos focais e vários tempos simultaneamente. Mas reparem que a área dele é muito pequenininha, o tamanho dele é muito pequenininho. Então, ele tem 170 por 196. No entanto, ele já está custando 33 MB. Se eu dobrar o tamanho dele, eu vou usar muito mais memória. Né? Vamos demonstrar isso daqui. Ó. Desculpa. Eu estou dando zoom, mas é um zoom que eu não estou criando um arquivo novo. Ele está mostrando a 200%. Eu posso pegar a função image. Desculpa, está aqui.
eu posso escalonar essa imagem e fazer com que ela fique 2 vezes maior. Então, ele já faz a conta aqui e dizer que ela vai ficar 340 por 390. Essa imagem agora, como eu dobrei o tamanho dela, na verdade, eu dobrei tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, ela é 4 vezes maior. Então, essas imagens, só para demonstrar que essas imagens começam a ser imagens custosas na memória, e você tem que ter uma maneira. Lembra que a gente, quando faz a aquisição de uma imagem, a gente tem que estar guardando essa imagem original e as imagens processadas. Então, isso pode ser um problema bastante custoso em termos de imagem e em termos de hardware para fazer processamento de imagem. Então, uma característica importante é que o teu hardware tem que aguentar abrir imagens relativamente grandes. Uma maneira que a gente pode mostrar isso é aqui no menu Analyze, ele tem um comando de desculpa, está aqui no Windows. Ele pode mostrar para a gente como é que ele está consumindo memória. Então, se eu pegar essa imagem, escalonar, vou pegar essa imagem daqui e botar ela 4 vezes maior. Então, vai bem maior. 8 vezes maior. Vocês veem que à medida que ele está gerando essa imagem maior, ele está aumentando o gasto de memória, já foi para 700 MB, 800 MB, e ele vai levar um tempo para processar esse escalonamento. É uma função super simples, é gerar uma imagem com o dobro de pixels da outra, mas ele já está perdendo um tempão para fazer isso daqui. Então, é bom ter um computador que aguente uma, uma boa capacidade de processamento e que tenha também muita memória. Então, vamos deixar ele trabalhando aí e vamos ver quanto é que ele está fazendo. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Está seguindo o que eu estou falando? Ok? Então tá. Na, no questionário lá, vocês vão dizer para mim que tipo de imagens que vocês trabalham, e aí eu posso direcionar mais, falar mais para um tipo de imagem, para outra imagem. Se vocês trabalham com imagem 3D ou 4D ou imagem de tempo, existe uma certa necessidade de memória maior do que outra necessidade de memória. Uma coisa, a gente, o público, a audiência é grande, eu não sei qual é o background de vocês ainda, eu vou depois ler a planilha lá e saber melhor o background de vocês, mas eu vou falar coisas que podem parecer básicas para algumas pessoas, então se for muito básico, peço desculpas por isso. Mas vamos ver o seguinte, eu vou abrir de novo o clipboard do sistema. Repara que quando eu abri a imagem que veio do PowerPoint, o PowerPoint trabalha com imagens RGB, ele não consegue entender o que é uma imagem preto e branco. Bom, agora ele fez aqui a minha imagem, acabou de fazer a minha imagem. Como eu aumentei ela, você vê que essa imagem tem 8,2 gigabytes. Então, são imagens muito grandes. Então, para eu conseguir mudar o plano focal e ficar passando o Z aqui, ele tem que ter um bocado de memória. E, ao mesmo tempo que ele está com esses 8 gigabytes abertos, ele está rodando o Zoom. Eu estou provocando o computador aqui, a qualquer momento essa transmissão pode crashar, porque eu estou abusando do que o computador é capaz de fazer. Mas para demonstrar para vocês como é fácil a gente crescer rapidamente o tamanho da imagem. Tá? Deixa eu fechar ela antes que ele crash. Ele vai levar um tempinho para liberar essa memória aqui, mas tudo bem, vamos rodar aqui. Então, o que eu queria chamar a atenção? Essa imagem é uma imagem RGB, ou seja, é uma imagem que está ocupando 3 canais de cor. Eu vou falar mais sobre isso já para vocês. À medida que eu passo... Acho que tem alguma coisa aberta ainda aqui. Tem uma mitose que está aberta aqui, que está passando, por isso que está mudando aqui. Eu vou fechar esse. Não, peraí, deixa eu só pausar. Vamos pausar aqui. Então, quando eu estou passando com o cursor aqui, ele está mostrando que o valor é 239, 239, 239. Então, o valor de cinza é 239. Para fazer esse tom de cinza 239, ele está usando 239 verde, 239 vermelho, 239 azul. Então, eu posso pegar essa imagem
E, desculpa, eu posso duplicar essa imagem? E agora eu vou pegar essa mesma imagem e vou transformar ela numa imagem de 8 bits. E ela vai agora custar 1/4 de memória. Então, o que acontece? Se vocês pegaram a imagem de alguma câmera, de algum programa, e a imagem é uma imagem que tem tons de cinza, não trabalhe nela como se for colorido. Depois a gente fala mais sobre imagem colorida e tudo. Mas, no mínimo, isso vai estar te custando 3 vezes mais memória do que você precisa para cada uma dessas imagens. No máximo, você vai estar fazendo um desequilíbrio de cor. E as cores não vão ser cores verdadeiras quando você mexer com elas, porque essas cores, 3 cores aqui, podem estar com valores diferentes. Por exemplo, essa imagem que ele carregou aqui, reparem que ela é uma imagem de 16 bits. Então, ela tem 2 canais de 16 bits. Essa é uma maneira, é um tipo de imagem que só o ImageJ consegue fazer, ou, enfim, programas de processamento conseguem fazer, porque ela está variando. Repara que os tons de cinza aqui, os tons de cada uma das cores, não ficam limitados de 0 a 255. Ele pode fazer tons de 3.000, 4.000. Então, ele varia de 0 até alguns milhões, porque ele está variando 16 bits. Então, essa imagem é uma imagem que ocupa um espaço muito grande na memória. Tá? Vamos voltar aqui. Então, eu estava falando para vocês de imagem, mapa, pixel da imagem. Vamos lá. Bitmap da imagem. Tá? As imagens, essas imagens, elas podem, cada sistema de fazer a imagem vai registrar a imagem com uma tecnologia diferente. Isso daqui que vocês estão vendo não é da época de vocês, mas são filmes negativos fotográficos. Então, o que eu fiz foi pegar o negativo fotográfico e tirar uma foto dele no microscópio. E o negativo fotográfico é feito de grãos de prata. Cada pontinho que vocês estão vendo é um grão de prata que foi sensibilizado pela luz. E aqui eu tenho 2 filmes diferentes, 2 tipos de negativo diferentes. Um negativo chamado Temax e um outro negativo chamado Tecpan. E eles, o que é o pixel de um negativo fotográfico? É o grão de prata que é sensibilizado pela luz. Então, quando eu posso ter muitos pixels numa imagem ou poucos pixels na imagem, e isso tem a ver qual é o tamanho do meu pixel em relação à minha área. Estão acompanhando? Entenderam a história do negativo fotográfico? Vamos pensar num outro sistema. Por exemplo, uma, uma, uma impressora. Como é que a gente mede resolução numa impressora? Eu tenho uma impressora que tem 600 dpi. Então, a unidade de resolução da impressora é pontos por polegada. Então, tanto a impressora quanto o negativo fotográfico, a resolução do negativo fotográfico é medido em pares de linha por milímetro. Vocês estão vendo aqui essa escala. Essa é a parte técnica do filme T-Max, e ele está dizendo qual é a curva de transferência de contraste, ou a curva densitométrica desse negativo fotográfico. Vou explicar isso melhor para vocês. Mas essa curva de transferência, capacidade de qualidade desse filme, ele funciona a partir de pares de linha por milímetro, ou ciclos por milímetro. Então, a gente pode dizer que a faixa de resposta dele é mais ou menos, o limite de resposta é mais ou menos 150 pares de linha por milímetro. É o que aparece nessa escala daqui. Então, que eu estou vendo nessa escala? Eu estou comparando a resolução de um negativo fotográfico com a resolução de uma impressora e um scanner com a resolução do olho da gente. Como é que o olho da gente resolve? Eu coloquei aqui nesse esquema, eu coloquei uma imagem teste com 3 linhas. Então, eu tenho uma linha A, B e C. Isso aqui está fora de lugar, desculpa.
Eu tenho a linha A, B, C, que eu tenho, desconfigurou quando eu troquei o tamanho. Essas linhas A, B e C, a linha A está mais distante da linha B e a linha B está mais perto da linha C. Digamos que esse cartão com essas linhas desenhadas esteja projetando na retina. Isso aqui seria um esquema, uma imagem da retina. E a gente vai ter que a linha A e a linha projeta na linha B com uma fileira de células entre as duas, e a linha B e a linha C projetam na retina com menos de uma fileira de células entre elas. Então, é razoável dizer que eu vou conseguir ver essa linha A e a linha B como duas linhas separadas. Mas como é que a gente vai ver a linha B e a linha C? Elas vão parecer para a gente uma única linha. A gente não vai perceber que elas, na verdade, são feitas de duas linhas separadas. Então, existe um limite de resolução da nossa retina, ou seja, quão próximas estão as duas linhas ou dois objetos para eles aparecerem para a nossa retina como dois objetos separados. Tá? Tudo bem nisso? Então, a gente diz que a gente pode medir a resolução do olho como sendo a menor distância entre dois pontos, para eu entender dois pontos como dois pontos. E a menor distância no olho ajustado é de 0,2 a 0,1 milímetro. Menos do que isso, a gente não consegue ver um objeto como dois pontos podem estar separados por uma distância menor do que isso, mas a gente vai achar que eles são uma única objeto, tá? E a gente pode dizer que o limite de resolução no microscópio é de 0,2 micrômetros, no microscópio óptico. Então, se eu tiver objetos que têm uma distância entre si menor do que 0,2 micrômetros, eles vão aparecer como tendo 0,2 micrômetros, a não ser as técnicas de superresolução, que depois a gente vai falar. Tá? Tinha uma pessoa que estava com a câmera aberta, no momento, agora já me deixaram de novo sozinhos aqui. Aí vai cair a ligação e eu não vou saber. Por favor, mais alguns voluntários abram a câmera aí para saber quem está aí. A Isabela está fazendo a pergunta. Professor, o mínimo de memória que um computador deva ter para que o feed rode da melhor maneira possível? No início eu tive bastante dificuldade, pois meu computador sempre dizia que estava sem memória quando eu tentava processar minhas imagens. Isabela, olha, eu troquei, como eu contei para vocês, eu troquei o computador para poder rodar o feed com calma. E eu botei agora, está com 16 GB. No laboratório, eu tenho um computador para fazer processamento que tem 32 GB. Isso está diretamente ligado à capacidade dele de abrir essa memória. Se eu tivesse tentado abrir uma memória, um arquivo, né, eu fiz uma imagem de 8 GB ampliando aquela imagem. Se eu tentasse abrir a imagem de 8 GB com um computador que tem 8 GB, ele conseguiria talvez até 6 GB botar no sistema, mas o resto ele ia jogar para o disco, e aí ele ia fazer um swap entre o disco e a memória dele. Ele ia ficar lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. E aí, a partir daí, ele vai ficar terrivelmente lento. Então, Isabela, eu precisaria saber que tipo de imagem que você está usando para saber, para poder te dar uma ideia de como é que tá como é que é essa questão. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: tem uma técnica que eu vou falar lá no finalzinho, que é a técnica de gerar imagens de super resolução usando microscópio convencional. E ele pega uma pilha de talvez 50 imagens e compara essas 50 imagens e aí gera uma imagem mais resolutiva a partir dessas 50 imagens que seriam do mesmo campo. E ele vai gerar imagens que têm 5 vezes mais resolução e, portanto, ele vai usar, né, ele precisa estar com todas as imagens abertas e ele vai gerar uma imagem que tem muita resolução. E a diferença no computador de casa, eu levava 1 hora para fazer uma imagem, no computador do laboratório, que eu tinha 32 GB, e uma placa gráfica de 4 GB, ele levava 3 minutos. Então, essa é a diferença de você quase que inviabilizar um processamento, porque ele era tão
ficava para fazer em casa, a gente sempre acaba fazendo um pouco por tentativa e erro. Por mais que a gente tenha uma base teórica para fazer, às vezes a coisa não dá exatamente certo o que a gente queria e tal. E aí, será que dá certo eu fazer isso? Aí o problema é que na hora que eu tentava, será que dá certo isso? Ele parava 1 hora para fazer o processamento. Então, tinha coisas que eu só podia experimentar no computador do trabalho, que eu não tinha capacidade computacional para fazer isso em casa. Então, e aí o mais importante os 2 parâmetros mais importantes são velocidade do processador, não, 3, velocidade do processador, velocidade, quantidade de memória em gigabytes, mas outra coisa é a placa gráfica. O, alguns programas em feed conseguem usar a placa gráfica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Ó, a gente vai no final, vou demonstrar esse programa Surf, que é um programa de usar, fazer processamento de imagem. Quando eu estou rodando esse programa, ele vai dizer o seguinte, ó, olha que interessante a mensagem que ele diz. Escolha o que você quer usar. A GPU, ué, ele disse a mesma coisa? Que engraçado. Bom, esse computador é novo, me pregou essa peça aqui. Antigamente, ele perguntava se você quer processar no processador do computador ou na placa gráfica que está separado. Esse computador novo, eu ainda não sei como é que ele funciona, talvez ele tenha uma GPU misturada com o próprio processador, por isso que ele não dá 2 opções separadas. Mas se vocês fizerem isso no computador de vocês, se vocês estão imitando aí o que eu estou fazendo, provavelmente vai aparecer a CPU ou a GPU. A CPU é a unidade central de processamento do computador, e a GPU é a unidade de processamento que é a placa gráfica. Então, ele vai te dizer se a placa gráfica aguenta ou não fazer. Qualquer pessoa que jogue, vocês hoje em dia têm uma geração que está acostumado a mexer com joguinhos de computador. Esses joguinhos, vocês sabem que eles usam muita memória. Então, esses joguinhos precisam de uma placa gráfica robusta para jogar, e algumas funções do ImageJ, ele consegue jogar para a placa gráfica, e aí não precisa ter um processador tão pesado. Mas outras funções ele precisa de processador. Tudo bem, Isabela? Respondi? Ok. Vamos voltar aqui. Então, o ponto que eu estou querendo, a gente está com 4h30 aqui, o ponto que eu estou tentando discutir com vocês agora é o que é a resolução da imagem. Então, nessa tabela, que eu espero que vocês estejam vendo aí, eu estou usando 3 definições diferentes da imagem. Uma definição é a distância que o olho da gente percebe, uma outra definição é o número de elementos, e uma outra definição é o número de elementos por área. Todo mundo acompanhou isso, entendeu isso daqui? Então, o olho da gente tem um número de elementos que equivale mais ou menos a 500 megapixels. Isso é mais complicado porque o olho da gente está se mexendo o tempo todo, então ele está apontando para lugares diferentes e por isso a capacidade do olho aumenta, mas equivalente seria a mais ou menos uma imagem de 500 megapixels. Quando a gente está olhando no negativo fotográfico, a gente não diz nem o número de elementos, nem a distância. Por quê? Quero provocar vocês para pensar por que a gente fala em pares de linha por milímetro na impressora ou no negativo fotográfico. Por exemplo, se eu disse para você medir aqui, eu tenho aqui uma imagem de um negativo, e eu consigo saber o número desse pixel daqui, eu posso contar quantos pixels tem no meu negativo. Não é isso? Então, se eu tiver, sei lá, 10 grãos de prata por milímetro, se eu tiver um negativo de 35 milímetros, eu tenho 350 grãos de prata, certo? Todo mundo acompanhou? No entanto, na tabela, vocês viram que o fabricante não diz quantos grãos de prata eu tenho com valor absoluto. Por quê?
Eu sou um mau professor porque eu fico ansioso e fico querendo dar a resposta, mas eu queria que vocês tentassem falar a resposta aí. Alguém consegue pensar aí o que pode ser, por que isso está acontecendo? Eu sei que vocês não são da época da fotografia, mas talvez vocês consigam chegar nessa. Se vocês não quiserem usar fotografia, usa o scanner, por exemplo. Por que o meu scanner tem 300 dpi e não diz quantos elementos tem o meu scanner? Porque isso já é uma medida da resolução. Por quê? Vamos fazer o seguinte: vocês são tão novos que é capaz de vocês nem saberem esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Câmera fotográfica, grande formato. Deixa eu ver se existe na internet ainda isso. Vocês já viram esse tipo de câmera? O que existe? O que é essa câmera de grande formato? O que ela tem de diferente de uma câmera normal? Não faço ideia. O que ela tem de diferente da câmera normal é o tamanho do negativo. O negativo das câmeras reflex, das câmeras pequenininhas, antigas, eram negativos que tinham 35 milímetros de largura. Uma câmera, vocês lembram de música? Rolleiflex. Fotografei você com a minha Rolleiflex. Então, a câmera Rolleiflex, ela era uma câmera de grande formato. Então, vou mostrar aqui só. Então, essa câmera ela tinha um negativo que era muito maior do que o negativo de 35 milímetros. E daí? O que isso explica sobre a resolução? Em Negativo, termos de número de elementos, negativo que você diga, fala Isabel. é a fotografia, né? O resultado da fotografia, o negativo. O negativo é porque a fotografia ela é uma inversão de cor. Então, você pega uma variação de luz mais clara, mais escura, o negativo registra isso com o inverso, e aí a gente projeta esse negativo num papel que também é negativo, e aí a gente faz uma imagem que é positiva, onde a relação de cores é igual ao da mantida. Mas o problema é que a gente pode fazer o negativo fotográfico do tamanho que a gente quiser. Eu posso ter um negativo de 35 milímetros, ou negativo de grande formato, ou o Vaticano fez reprodução das obras de arte dele. Ele usava, a Kodak fez para ele, negativos do tamanho do quadro. Então, era um negativo que tinha 1 metro de altura por 1 metro de largura. Esse negativo de 1 metro de altura por 1 metro de largura tem uma quantidade de pixels absurda. Porque se a qualidade de uma câmera fotográfica, um negativo de 35 milímetros, já está cheio de grão de prata, um grande formato já tem muito grão de prata, imagina um negativo que tem 1 metro de largura, ele pode ser feito do tamanho que a gente quiser. Então, a quantidade de pixels desse negativo é muito grande. E como a gente pode variar o tamanho do negativo, por isso que não vale a pena dizer quantos pixels tem. Aí a resposta vai ser dizer, depende qual é o tamanho do negativo. E aí eu tenho que fazer uma conta do número de pixels por área versus a área. A mesma coisa a impressora. A impressora consegue fazer uma densidade de até 300 pontos numa polegada. Mas se eu quiser dar para ela uma página inteira para fazer 300 pontos, qualquer impressora vai botar um ponto aqui, outro ponto 10 centímetros depois, outro ponto 10 centímetros depois. Então, nesse caso, impressoras, scanners, negativo fotográfico, o que importa como resolução é a densidade de elementos numa certa distância. Por isso que eu chamei aqui, esses daqui são representações de resolução em termos de elemento por distância, ou a representação em termos de número de elementos, ou a representação em termos de distância. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação de elementos por distância. Quando a gente calibrou a imagem, fez a escala da imagem no ImageJ, o que a gente está fazendo é explicar para aquele arquivo qual é a relação entre o elemento e a distância. Tá? 303 pixels por micrômetro. Então, agora ele sabe quanto que isso quer dizer, na verdade, uma relação entre uma coisa e outra. Tá?
Um outro comentário sobre isso é que a gente tem... Espera só um minuto, que deixa eu ver se eu consigo... Não, deixa eu ver, gente. Espera aí, tem gente aqui. Isabelle e Mariana. Tá, estou admitindo aqui. Outra coisa quando a gente tem uma tela de televisão, uma tela de computador, a gente tem um certo tamanho, um certo número de imagens. Então, essa tela, chamada televisão de alta definição, tem 1.800 por 1.080 pixels. Uma televisão 4K vai ter 3.840 por 2.160 pixels. Aqui está mostrando a proporção entre esses vários formatos de imagem. As televisões antigamente eram 640 ou 720 por 480, a televisão de alta definição 1280 por 780, 1920 por 1080 e o 4K 3840 por 2160 pixels. Isso significa que esta televisão de alta definição ela tem dois problemas, e aí a gente vai falar do problema para a gente entender como é que é isso. Primeiro problema: se eu tiver uma televisão que tem 8 megapixels e ela tem, por exemplo, 20 polegadas, significa que essa televisão, para ser enxergado toda a resolução dela, eu preciso ver de uma distância muito pequena. Lembra que o nosso olho tem um limite de resolução de 0,2 milímetros. E essa tela tem uma densidade de elemento tal que, para a gente ver esses 0,2 milímetros, eu preciso, a distância ideal de repouso é de 20 centímetros. Então, se eu tiver a 40 centímetros, a resolução já cai à metade. Se eu tiver a 80 centímetros, é metade da metade. Então, se eu pegar uma tela e olhar ela, uma tela de 20 polegadas, 8K, a gente tem que ficar na frente da televisão e é uma distância muito pequenininha dessa televisão. A menos que a gente tenha uma tela enorme, não adianta eu comprar uma televisão 4K e botar no fundo de uma sala muito grande. Por exemplo, eu construir uma sala para mostrar para os alunos uma certa imagem na televisão. Então, eu comprei uma televisão 4K de 40 polegadas. Aí o que esse esquema está dizendo tá bom, desde que as pessoas estejam até 3 metros de distância. Quem tiver a 6 metros de distância já não está vendo os 4K. Quem tiver aqui é em pé, quem tiver a 10 metros de distância só está vendo o mesmo que uma televisão antiga. Não adiantou de nada eu ter comprado a densidade maior. Estão entendendo isso? Essa distância, essa densidade de elementos é tão grande que a distância de observação é muito pequena. Essa distância é tão pequena, o que eles fizeram com a tela? Eles dobraram a tela. E hoje em dia tem televisões que têm a tela curva. A tela curva, porque é para a gente estar no centro dessa tela para conseguir enxergar a beirada da tela com uma resolução mais ou menos parecida com a do centro da tela. Porque se eu tiver a 40 centímetros do centro da tela, mas a 1 metro da beirada da tela, eu estou vendo o centro da tela com resolução completamente diferente do que eu estou vendo a beirada da tela. Então, aí eles começaram a dobrar essa televisão para conseguir enxergar isso. E o outro problema é que tudo isso vale, por exemplo, para uma imagem de 8 megapixels, mas tem propaganda de celular hoje em dia com 100 megapixels. Ou seja, a imagem que aparece na tela do celular, ela é muitas vezes pior do que a imagem que está lá de verdade. Você pegou uma imagem que está cheia de pixels e, na verdade, não aparece na sua tela do celular, ou na tela do computador, ou na tela de uma televisão 4K, não estão aparecendo esses pixels todos. E só vão aparecer esses pixels se você chegar e fizer uma ampliação muito grande que você vai ver aquele detalhe. Então, num sistema de imagem, onde você registrou com uma câmera, passou por um processador, depois projetou numa tela, a qualidade da imagem é tão ruim quanto o pior dos teus sistemas. Se o dispositivo onde você está enxergando a imagem tem 1000 elementos, não adianta a imagem ter 100.000 elementos, que você só vai ver 1000 elementos de cada vez. A não ser que você queira, não, eu quero ver um detalhezinho daquilo ali. Tá bom, se você quer ver um detalhezinho, aí você pode jogar mais detalhe para você vai ter informação quando você ampliar. E o perigo é que você, quando a gente ajusta, eu cheguei aqui e ajustei brilho e contraste da imagem. Só que você ajustou o brilho e contraste da imagem que está
zoomada, que ela não cabe na tela. E que para ela caber na tela, ela está escolhendo mostrar um ponto de cada 5 pontos ou de cada 10 pontos. E aí sabe-se lá o que ela está mostrando. Se eu tiver, né, uma linha branca, uma linha preta, uma linha branca, e eu der um zoom out disso, eu vou ter uma linha média, e eu não vou ver minhas linhas separadamente. Então, cuidado com essa resolução. O ideal é que a gente esteja sistemas de trabalhar com a imagem que tenham resoluções mais ou menos parecidas com o que a gente vai analisar. Ou seja, vocês fizeram uma foto lindíssima, e aí vai defender isso na hora, né? Vai projetar num data show que tem uma resolução péssima, vocês não vão aproveitar a qualidade do trabalho que vocês fizeram. Tá? Ok. Então, onde é que eu estava aqui? Tudo bem essa ideia da medida? Então, resumindo, a gente tem que existem pelo menos 3 medidas diferentes de resolução. Uma medida é o número de elementos, outra medida é a distância entre esses elementos e outra medida é a densidade de elementos. Tudo bem? Uma maneira da gente fazer imagens maiores, por exemplo, num microscópio, é a gente pegar uma imagem de um campo e juntar com a imagem do campo vizinho. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Não tem isso aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Então, imagina que eu tenho... Eita, ferro. Imagina que eu tenho uma imagem que tem um certo número de elementos. Se eu juntar com ela uma outra imagem que também tem um bom número de elementos, eu vou ficar com a imagem que tem o dobro de número de elementos. E se eu começar a juntar imagens, eu vou fazer uma imagem que tem um número de elementos muito grande. E eu não precisei que cada uma dessas imagens tivesse um número de elementos muito grande, porque eu estou criando uma super imagem, que é a soma, né, de várias imagens. A resolução da minha imagem resultante equivale à soma de resolução de cada uma dessas imagens. O que eu fiz agora foi chegar, a gente visitei Brasília, e aí eu peguei um monte de fotografias da Catedral de Brasília. E usei um programa para juntar essas várias fotografias. Reparem que, às vezes, quando eu estou juntando uma fotografia com a outra, aqui ele quebrou um pouquinho, não conseguiu alinhar uma fotografia com a outra. Ele não apenas juntou uma fotografia com a outra, como ele fez isso entendendo que eu estava tirando uma fotografia esférica. Então, agora eu posso chegar e dar um zoom aqui. Na hora que eu dou o zoom, ele vai buscar mais elementos, ele vai aumentar a densidade de elementos daqui. Então, essa minha imagem tem vários megapixels, centenas de megapixels diferentes, mas ela é resultado da junção de um monte de imagens separadas que a gente está juntando aqui. Aqui a gente está vendo as imagens separadas e o programa está conseguindo juntar essas várias imagens. Tá? Para esse tipo de coisa, é um pouco mais sofisticado o programa, porque é uma imagem esférica. Mas se a gente estiver fazendo... deixa eu ver se eu consigo... Não sei se vocês usam... Alguém está usando o Internet Explorer, tá? Quem está usando o Internet Explorer pode acessar esse banco de imagem daqui, que vai conseguir ver essas imagens melhor. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse site aqui no Edge. Eu estou no Edge. Não adianta. A gente depois, para quem tiver interesse, eu entro em mais detalhe disso daqui. Eu tive que liberar o Microsoft Edge, pode imitar o Internet Explorer. E esse plugin que junta as várias imagens só funciona no Explorer. Então, eu tive que dizer para ele que é para ele fingir que é um Explorer para poder abrir essa imagem, senão eu não consegui
fazer. Então, se vocês estiverem no Explorer, vocês talvez consigam abrir essas imagens, que são imagens compostas por várias outras imagens. Quando a gente tem aqui a imagem de baixo aumento, ó, essa daqui, por exemplo, dá para vocês verem que tem vários campos separados que a gente juntou para fazer essa imagem de altíssima resolução. Aqui, de novo, dá para perceber que tem as imagens separadas, mas eu não consigo usar esse software de composição das imagens que eu estou usando aqui assim. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro. Isso é a Mesquita de Córdoba. É porque ele tem que rodar esse programinha chamado HDView. Então, aqui vocês estão vendo a mesquita, eu estou rodando, e eu posso dar um zoom em cada pedacinho da mesquita, e a gente vai ter uma imagem de algumas dezenas de megapixels diferentes, essa imagem daqui. Tá? Alguém conseguiu abrir a página de banco de imagem? Conseguiu juntar e ver essa imagem grande? Tem que instalar esse plugin que chama HDView, mas eu coloquei no banco de imagem o plugin, eu acho. Vê se está aqui no começo. Aqui, ó. Tem que rodar esse programinha daqui. No Explorer provavelmente vai funcionar, mas não sei se aqui vai. Você vê que ele já está instalado, mas ele não consegue reconhecer. Mas, enfim, depois a gente pode tentar ver mais detalhes disso aqui. Tá? Tudo bem? Estão acompanhando? Alguma pergunta? Essa ideia... Suzane, desculpa, acho que é importante esclarecer isso. Essa união, essa junção de várias imagens, eu usei um outro programa para fazer esse tipo de imagem daqui. O programa se chama Microsoft Image Composite Editor. E usei esse plugin chamado HDView. Por quê? Porque as minhas imagens são imagens que estão numa esfera. E ela consegue, esse programa não só é um programa de juntar imagens muito bom, como ele consegue projetar essas imagens e mostrar isso num ambiente tridimensional, tá? Mas você tem razão que o curso é sobre feed. Então, como é que eu faria isso no feed? No feed, tem um plugin para juntar, ele chama de stitching. Stitching é essa função de costurar imagens diferentes, tá? E aí tem mais de uma maneira de fazer stitching. Você vê que o deprecated quer dizer que eles abandonaram algumas maneiras de fazer stitching. Mas para fazer o stitching, eu daria para ele uma série de imagens, um stitching manual. Eu vou dizer para ele, as minhas imagens têm 10% de overlap uma com a outra, e elas variam 5 imagens num eixo e 10 imagens no outro eixo, e ele vai recompor isso tudo como um arquivo só. Grid Collection Stitching, ele vai abrir para a gente uma grid do tamanho que você quiser, você vai jogar as imagens nessa grid e ele vai fazer isso, ele vai recompor isso. O fato é que essa função de stitching que existe no ImageJ ou no feed é muito pior do que o Image Composite Editor. Eu tenho o Composite na minha pasta, e eu vou colocar para vocês na pasta, tem versão de 32 bits e 64 bits do Image Composite Editor. Vocês podem usar ele para fazer uma super imagem, mas para fazer essa imagem num ambiente de zoom e de rodar a imagem interativo, aí precisa do Explorer. Deixa eu mostrar de novo aqui, Isabela, para vocês. Então, o programa que junta imagens se chama Image Composite Editor. E o programa que permite a visualização disso no Explorer é um plugin chamado HDView, que você tem que instalar no Explorer. Tá? Eu, no Edge, consegui simular o Explorer para poder rodar isso. Mas o problema é que você tem que dizer para o Edge qual é o arquivo que você quer abrir. Então, eu não tive chance de fazer isso. Quando meu banco não estava funcionando direito, eu não tive chance de fazer isso. Talvez para a próxima aula eu possa tentar consertar isso e tentar abrir essas imagens para vocês de lá. Como elas estavam no meu próprio disco, eu consegui dizer, libere o arquivo tal. Tá? Posso mostrar para vocês como é que são essas imagens daqui, para não ficar
Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não. Aqui, ó. Então, ele tem o meu programa, o Composite Editor, Microsoft Image Composite Editor, pode fazer essas imagens daqui. Se eu abrir, ó, aliás, deixa eu abrir, desculpa, deixa eu abrir essa imagem com o feed. Essa imagem, ela tem... Você vê que ele está levando um tempinho para abrir essa imagem. Por quê? Quando eu passo com o cursor aqui, ele vai dizer o que é essa imagem. Mais o plugin HD View. Ele está mostrando aqui... Cadê? Ó, imagem tem 43.520 pixels por 14.129 pixels. Então, muitas vezes mais resolução, 10 vezes mais pontos numa dimensão e na outra do que a imagem da maioria dos equipamentos que a gente tem aqui assim. Tá? Então, essa imagem é uma imagem JPEG que ele abriu aqui. Olha só, quando ele abriu a minha imagem, ele gerou imagens 2.3 gigabytes. Então, essa densidade, ela está sendo vista nesse momento a 3% dela de resolução. Se eu posso dar zoom aqui para tentar ver essa imagem a 50%, agora que ela está a 100%. Então, a área que a gente está vendo da imagem equivale a esse cantinho, né, um pedacinho que está ali no canto da imagem. É uma imagem, é um arquivo muito grande. Essa maneira como o Image Composite Editor fez a imagem, ele entendeu que isso era uma esfera. Então, ao recompor as imagens, ele distorceu elas para elas caberem dentro de uma esfera. Tá? O Stitch do ImageJ, essa função de Stitch do ImageJ, consegue colar as imagens, mas não consegue fazer essa projeção e esse tipo de coisa que a gente faz. Além disso, o Microsoft Image, o Composite Editor, basta você jogar na pasta e ele interpreta sozinho. Ele é inteligente o suficiente para perceber sugerir para você qual é a maneira que uma imagem está ligando na outra e poder fazer essa composição tridimensional dessas imagens. Tá? Depois a gente conversa mais sobre isso. Repara que os arquivos que ele gerou estão dentro de um monte de pastas. Cada uma dessas pastas tem a imagem em mais resolução. E aqui ele está passando por vários níveis de zoom diferentes. Então, aqui, nessa imagem 14, ele está pegando um detalhezinho da imagem, depois tem outros detalhes da imagem, e assim por diante. Por isso que ele conseguiu acessar tão rápido qualquer pedaço da imagem, dar um zoom nessa imagem. A gente diz isso que esse é um arquivo piramidal, porque ele é um arquivo que ele grava sucessivos aumentos da imagem, com sucessivos níveis de detalhe, e com isso consegue acessar muito rapidamente essas imagens. Então, ele pode salvar imagens dentro desses formatos piramidais daqui. Ele consegue falar, enfim, depois a gente vai ver aqui, formatos de TIFF bastante complicados. Tá? Tudo bem, Isabela? A Angélica já respondeu ali. Tá? Pessoal, são 5 horas. Deixa eu perguntar, alguma dúvida? Alguma questão? Todo mundo que participou colocou o nome aqui no chat. Eu vou salvar o chat e vou compartilhar o chat com todo mundo que estiver aqui na lista. Tá bom? Deixa eu parar o compartilhamento. O nome também ou só Então, e-mail? quem estiver por aí também quiser abrir a câmera para a gente poder se ver e dar tchau. Essa nova dimensão do mundo virtual que a gente só existe como uma imagem para o outro. Oi, Bruno, Adma, Júlia, Gabriel, valeu. Então tá, pessoal. Então, quinta-feira a gente se encontra de novo. Eu vou compartilhar a imagem, a planilha com vocês. Depois vocês vão, nos outros dias, vocês vão se dando presença. E então preencham a planilha. Se vocês tiverem, lembrarem que tem algum tipo de imagem, alguma coisa que eu não compartilhei, que eu não coloquei ali como critério, pode colocar ali também. E
Quem quiser colocar uma imagem para a gente trabalhar com a imagem de vocês também, a gente pode trabalhar também, tá bom? Júlia, dá um tchau para André, que está aí atrás de você também. Oi, André. Então tá, pessoal, vou ficar por aqui. Abraços a todos, fiquem bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo.